Uhul! Tem alguém aí? E crocheteira que gosta de ouvir história? Tem também? Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo duas histórias que eu recebi de seguidoras aqui do canal, que também me acompanham lá nas outras redes, que me enviaram experiências delas e eu achei bem bacana e resolvi trazer aqui na forma de história contada enquanto eu vou crochetando. Se tu já gostou dessa ideia, já curte esse vídeo. Se tu quiser ver a tua história aqui, pode estar me enviando lá no Instagram ou em alguma outra rede social a tua história. Caso tu queira que o teu nome seja trocado para preservar a tua privacidade, a gente pode estar fazendo. Caso tu queira que o teu nome seja revelado durante o vídeo e que eu te mande um beijo aqui também, a gente pode estar combinando. Vamos lá então? A primeira história que eu quero compartilhar contigo é a história da Cíntia. Cíntia não é o nome real dela, ela pediu para que eu trocasse o nome para que a identidade fosse preservada e vai ser dessa forma. Então ela começa a história mais ou menos assim. Meu nome é Cíntia e desde que me entendo por gente, sempre gostei de crochê. Faço tapetes, suplás, trilho de mesa, tudo com muito carinho. De vez em quando, até conseguia vender umas encomendas boas, mas a verdade é que eu nunca vendia tanto quanto eu gostaria. A minha vizinha Tamara, por outro lado, parecia ter descoberto a fórmula mágica. Todo dia ela aparecia nas redes sociais com uma postagem nova, mais 2 encomendas saindo, mais uma cliente satisfeita, correria de entrega hoje, 5 tapetes. E eu lá, deitada na cama, rolando o feed pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Confesso que comecei a stalkeá-la. Todo dia, antes mesmo do café, eu já abria a rede social só para ver o que ela tinha postado. Enquanto isso, minhas vendas eram poucas. Mal dava para pagar as linhas. Eu ficava me comparando e, claro, me sentia muito menor. Nesse momento do relato da Cíntia, eu já quero acrescentar aqui nesse vídeo que essa história de se comparar com a coleguinha nunca levou ninguém a lugar nenhum, a não ser o fundo do poço. Essa comparação faz com que a gente se diminua, faz com que a gente analise a nossa trajetória e a trajetória da colega de uma forma que não é muito justa. Porque na real a gente não sabe o que a colega está passando, então não tem como a gente avaliar se os resultados que ela apresenta lá são satisfatórios de acordo com a realidade dela. Às vezes o resultado que ela apresenta é satisfatório de acordo com a tua realidade, porém o ônus, né, o que ela teve que sacrificar para ter esse resultado, para ti talvez não seria tão interessante. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção nisso e, claro, prestar atenção na história da Cíntia, porque o final vocês vão se surpreender. Um dia, depois de mais uma noite me remoendo, resolvi criar coragem. Bati na porta da Tamara com a maior cara de pau do mundo. Ela abriu surpresa e eu logo fui falando. Tamara, me conta, por favor, qual é o teu segredo? O que é que tu faz para vender tanto crochê? Eu já tentei de tudo e não chego nem perto. Ela ficou olhando para mim por uns segundos e depois começou a rir. Eu fiquei vermelha de vergonha, mas então ela começou a responder. É marketing, disse ela. E na hora eu não entendi nada. Marketing? O que é que crochê tem a ver com isso? Então ela me convidou para entrar, colocou café na mesa e me explicou com toda a calma do mundo. Disse que aquelas postagens todas nada mais eram do que parte de uma estratégia, que na verdade nem todas as encomendas eram reais. Algumas eram só para criar a sensação de movimento, de que ela estava sempre ocupada e vendendo muito. É psicológico, ela disse. O cliente vê que parece estar todo mundo comprando, então ele pensa, nossa, deve ser bom, vou comprar também. E pronto, a mágica acontece. Eu fiquei de boca aberta, então todo aquele desespero que eu sentia ao ver as postagens dela não passava de marketing. Quase caí da cadeira. Ao mesmo tempo, comecei a rir junto com ela. Foi naquele dia que percebi que eu não estava errada, como achava. Eu só não tinha aprendido a me divulgar. Tamara, no fim das contas, não era só minha vizinha sortuda que vendia muito. Era esperta. E o mais engraçado, a gente acabou ficando amigas. Até hoje a gente se manda mensagem, troca dicas de crochê, ideias de postagens e até piadas sobre como o marketing pode transformar a forma como os outros nos veem. Então, o que tu achou da nossa primeira história?
Muitas vezes eu já apliquei essa estratégia no meu negócio de fazer divulgação de peças como se fossem encomendas e não terem sido, na verdade, encomendas. Eu sempre falo que isso não é mentir, isso é profetizar palavra positiva em cima do nosso negócio. Porque é uma encomenda, sim, só que a cliente ainda nem sabe que ela encomendou. Aquela encomenda, aquela produção que a gente fez, ele já tem uma cliente certa esperando por ele. Tudo que a gente precisa fazer é encontrar essa cliente certa, né, para fazer a entrega dessa peça e receber o valor justo sobre ela. Então, essa estratégia de fazer divulgação, movimentar as redes sociais é muito bacana e dá um resultado muito positivo. Porém, claro, a gente tem que achar a nossa medida certa ali, a nossa receita de bolo perfeita, né? Para fazer com que isso dê certo para a gente. Às vezes, tem uma colega que vai postar produção da semana e todas as vendas que foram feitas durante a semana, e isso já vai ser o suficiente para ela fazer boas vendas. Tem gente que vai ter que se dedicar um pouco mais, vai ter que fazer ali postagens diárias, né? Então a gente tem que ir testando, vendo qual que é o nosso melhor horário de postar, o que as nossas clientes gostam de ver. Tem muita cliente que gosta de ver a peça sendo confeccionada. Então, durante o processo de confecção da peça, tu ir colocando ali, né, fotos ou mini vídeos, né, vídeos curtos da peça sendo confeccionada, desde a escolha do fio que tu vai utilizar para produzir aquela peça, a agulha que tu vai utilizar, falar o porquê daquela agulha. Eu utilizo essa agulha aqui porque o meu ponto fica mais bonito, eu utilizo essa agulha porque a minha peça fica mais firmezinha. Tudo isso vai impactar no interesse do teu cliente pelo teu produto. E claro, ninguém vai querer comprar uma peça que ninguém está querendo. Então, gerar esse gatilho no cliente de urgência, que sempre que tu posta, logo em seguida tu vende, vai fazer ele ficar alerta que se ele vê alguma peça que tu postou ali que ele tem interesse, ele já tem que correr para garantir logo, porque se ele demorar para garantir aquela peça, outra pessoa vai vir e vai comprar. Não é aquilo que o cliente fica esperando, não, eu vou deixar porque ela não vende nada mesmo, nunca vende, então eu vou deixar ali que a hora que ela estiver desesperada ela vai baixar o valor e aí eu vou lá e compro por um valor muito mais em conta. Isso não desperta interesse no cliente, né? E é um jeito muito rápido de tu acabar com as tuas vendas. Então vamos dar uma olhadinha com cuidado para o tipo de conteúdo que a gente está postando, qual a forma que a gente está se comunicando com o cliente e sempre registrar, gente, sempre tem que registrar. Produzir uma peça, registra, ó, essa aqui foi produzida, a peça foi vendida, faz o registro, peça vendida, e envia para o cliente, faz um registro, mais um envio sendo feito, do teu jeitinho, da tua forma, mas não deixa de compartilhar todas as pequenas vitórias que estão acontecendo aí dentro do teu ateliê, porque isso vai despertar um interesse no teu cliente e tu vai conseguir fechar muito mais vendas, tá? Outra coisa super importante que eu vejo que as pessoas acabam pecando um pouco nisso, né? Principalmente quando começa a vender já um pouco mais, porque a pessoa já fica com o tempo um pouco mais restrito, né? Já tá produzindo bastante, vendendo uma quantidade boa de peças, então às vezes não dá tanta atenção para isso, mas feedback positivo de cliente, elogio de cliente, o cliente falando que recebeu, que gostou, que vai indicar, que vai comprar de novo, esse tipo de postagem também atrai muito cliente novo, porque às vezes o cliente até acha bonito o crochê que tu compartilha ali, até simpatiza contigo, porém fica com receio, mas será que é bom mesmo? Mas será que entrega mesmo? Sabe? Então a gente compartilhar esse feedback positivo de cliente também ajuda muito a dar veracidade para o nosso ateliê e também a despertar o interesse no cliente ao ver que quem está recebendo está gostando daquilo que está recebendo. E aí, o que acharam da nossa primeira história? Vamos para a segunda história agora, então? Essa segunda história, a seguidora não pediu para trocar o nome dela, inclusive ela disse que gosta muito, que acompanha os vídeos, então eu quero aproveitar e mandar um beijo para ela, um beijo, Maria. Gratidão por compartilhar a tua história com a gente. A tua história me tocou de uma forma muito bonita, porque eu acredito que tem muita gente vivendo a realidade que tu relatou na tua história, e eu acho que esse teu relato, essa tua experiência pode despertar aquela virada de chave, sabe, que a pessoa precisa para começar a fazer aquilo que precisa ser feito.
Vamos lá então para a segunda história. Oi, meu nome é Maria, tenho 37 anos e se alguém tivesse me dito há alguns anos que eu largaria tudo para viver no campo e trabalhar com crochê, eu teria dado risada. Eu levava uma vida considerada normal, mas a verdade é que ela me sufocava. Minha rotina era sempre a mesma: acordar cedo, correr para pegar o ônibus lotado, enfrentar engarrafamento, chegar no trabalho cansada antes mesmo de começar o dia. Passava 8, às vezes 9 horas dentro de um escritório, sem janelas, presa em frente a uma tela de computador, digitando relatórios que não significavam absolutamente nada para mim. O salário mal cobria as contas e a sensação de que eu estava desperdiçando minha vida só aumentava. Eu acordava todos os dias com um peso no peito. Comecei a perceber que não sorria mais. Meus finais de semana eram curtos demais para me recuperar e na segunda-feira já parecia que um muro caía sobre mim. Eu estava exausta, não só fisicamente, mas de alma. Acordava com a sensação de que havia algo errado comigo, porque todo mundo parecia aceitar aquela rotina sem questionar, mas eu não conseguia. Até que num dia, no meio do expediente, olhei em volta, as pessoas estavam sentadas em silêncio, cada uma mergulhada na sua tela. Aquele barulho constante de teclas me pareceu ensurdecedor. E eu pensei, é isso que eu vou fazer até envelhecer? Esperar ansiosa por férias, contar dias para o final de semana e no fim da vida olhar para trás sem ter feito nada que realmente tivesse sentido? Aquilo me doeu mais do que qualquer bronca de chefe que eu já levei. Naquele momento, uma lembrança me veio com força. Minha mãe. Ela já tinha partido há alguns anos, mas ainda estava tão viva em mim. Eu a vi sentada na cadeira de balanço com as linhas no colo e a agulha correndo pelos dedos. Minha mãe era crocheteira. Ela não fez fortuna com isso, mas fez algo muito maior. Viveu em paz. Lembro de passar tardes inteiras sentada no chão, assistindo cada ponto nascer. Ela dizia que crochetar era como conversar com o coração. Quando a vida apertava, ela pegava as linhas. Quando estava feliz, também. Era como se o crochê fosse a língua dela para o mundo. E naquele escritório frio, eu senti como se ela me chamasse de volta. Como se dissesse, Maria, esse não é o seu lugar. No fim daquele dia, eu pedi demissão, saí tremendo, com medo de estar cometendo a maior loucura da minha vida. Largar a segurança de um salário fixo, que é o que muita gente procura, de um emprego com carteira assinada, que é o desejo da maioria dos brasileiros. Parecia um absurdo. As pessoas me olhavam como se eu tivesse perdido a cabeça, ficado louca de vez. Mas por dentro eu sabia, era agora ou nunca. Comecei a procurar um lugar no interior, algo simples. Demorei porque eu não tinha muito dinheiro guardado, mas encontrei. Uma casinha pequena, numa vila rural, um quintal cheio de mato, paredes que precisavam de pintura, mas com uma vista que me fez chorar de emoção. Um dia em que eu me mudei, dormi no colchão no chão, ouvindo grilos e o vento batendo na janela. E mesmo sem móveis, sem televisão, sem conforto, eu me senti mais feliz do que em todos os anos que passei na cidade. O começo não foi fácil. Eu precisei me adaptar ao silêncio, que às vezes parecia grande demais. Precisei aprender a plantar algumas coisas, a lidar com os insetos, que eram muitos, com a solidão. Mas a cada manhã, quando abria a janela e via o campo, eu tinha certeza que tinha feito a escolha certa. Foi aí que voltei para o crochê. Peguei as linhas que eram da minha mãe, guardadas numa caixa de madeira antiga, e comecei. No início, meus pontos estavam enferrujados, digamos, mas logo a memória das mãos voltou. Ponto por ponto, eu sentia como se estivesse costurando minha vida de novo. Não demorou para as primeiras encomendas surgirem. Uma vizinha pediu uma toalhinha, outra pediu um tapete, depois alguém me encomendou um jogo de banheiro. Pela internet, as encomendas começaram a surgir também, e aos poucos eu percebi que poderia viver disso. Hoje, a minha vida é simples, mas é plena. Trabalho de manhã entre pássaros e o cheiro de café fresco. Sentada na varanda, com minhas linhas, faço minhas pausas para cuidar das plantas, para caminhar pelo quintal, para simplesmente olhar o céu ao entardecer.
Não tenho mais pressa, não vivo mais para o relógio. E cada peça que eu faço carrega não só a lembrança da minha mãe, mas também a certeza de que finalmente encontrei o que sempre procurei: paz. Se eu me arrependo? De jeito nenhum. A cidade me sugava, me deixava cinzenta por dentro. Aqui no campo, entre linhas e agulhas, sinto que me reencontrei. E quando termino uma peça e coloco o último ponto, faço o arremate, penso sempre nela, minha mãe. É como se ela ainda estivesse aqui comigo, sorrindo em silêncio, orgulhosa da filha que, no fim das contas, seguiu os seus passos. Incrível como escutar essa história sempre me emociona. Sempre que eu leio, releio ela, como agora que eu estou compartilhando aqui contigo, me emociona demais. Eu acho que é um pouquinho aquela coisa da identificação, né? Porque eu também, por muito tempo, fui julgada. Porque, para quem não acompanha a minha trajetória, nunca ouviu eu falar sobre isso, antes de eu conhecer o crochê e colocar o crochê como minha profissão, eu fui uma pessoa muito julgada. Porque eu era aquela pessoa que não parava em serviço nenhum, sabe? Aquela pessoa que estava sempre trocando de serviço, não gostava de alguma coisa, pedia demissão. E eu vivi desse jeito por muito tempo. E eu testei muita coisa. Eu trabalhei na cozinha, eu trabalhei com vendas, eu trabalhei com demonstrações de produtos, eu trabalhei em diversas áreas, né? Na área de recreação, eu trabalhei com crianças, eu trabalhei na área de festas, eu trabalhei na área de segurança, eu trabalhei na área de limpeza, muita coisa mesmo eu já fiz nessa vida. E hoje, olhando para trás, eu entendo que essa minha insatisfação com aquele trabalho era, na verdade, um pouco disso, sabe? De eu saber que tinha uma coisa especial reservada para mim e não me contentar com qualquer coisa que aparecia. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o crochê, eu me realizei e aí eu entendi que era por isso que eu não parava em serviço nenhum. Só que a maioria das pessoas não tem essa visão, né? A maioria das pessoas, aquilo que elas não entendem, que não é a realidade delas, elas criticam, elas julgam e apontam como errado. Então, muitas vezes eu fui considerada inconsequente, eu fui considerada imatura, eu fui, taxada aí de várias coisas negativas que, na verdade, não era isso. Na verdade, era só essa minha necessidade de encontrar algo que eu pudesse fazer para sustentar a minha casa, né? Encontrar um trabalho que eu pudesse fazer que me desse prazer, que me desse alegria. Eu vejo hoje as pessoas, chegando ali no domingo à noite, e a gente tem contato com algumas pessoas que trabalham CLT, ou trabalham às vezes até como autônomo mesmo, mas a gente vê às vezes quando a pessoa no domingo à noite se aproximando o dia de voltar ao trabalho, a pessoa começa a ficar irritada, começa a ficar chateada, começa a ficar desanimada, sabe? Tipo, nossa, tem que ir para aquele trabalho de novo. Ah, mas eu nem gosto de acordar cedo e tem que estar lá 7 horas da manhã, sabe? Ah, mas eu nem gosto do fulano que trabalha lá e tem que aguentar sabe? Às vezes se colocar em situações que são desconfortáveis porque tu precisa daquele salário. E quando a gente consegue encontrar uma coisa que a gente faça com prazer, com alegria, e aquilo tem um retorno financeiro pra gente, nossa, é uma satisfação muito grande. Então, eu sempre compartilho isso, essa minha história com as pessoas e falo, encontra alguma coisa que tu gosta de fazer e depois encontra um jeito de ganhar dinheiro com isso. Porque isso é uma realização, sabe? Não tem um dia que eu não venha fazer o crochê super feliz, super satisfeita, alegre, sabe? Claro, tirando problemas de saúde, que às vezes a gente fica meio brocochô aí por causa de algum probleminha de saúde, mas até mesmo quando eu tô com alguma dor ou quando eu não tô me sentindo muito bem, o crochê ele acaba sendo um alívio. Então, a gente que tem esse privilégio, de trabalhar com o crochê, nós somos pessoas abençoadas por Deus, assim, realmente um privilégio de trabalhar com aquilo que te traz alegria, sabe? Eu digo que o crochê, ele pra mim é tão satisfatório de ser feito, sabe? É tão bom que mesmo que financeiramente eu não precisasse mais do crochê, eu conseguisse cumprir com as minhas obrigações, comprar as coisas que eu quero, pagar as coisas que eu preciso pagar e tudo,
eu ainda assim faria crochê, não para venda, daí eu acredito que eu trabalharia com produção para doações, sabe? De repente, alguma casa de repouso, fazer roupinhas para recém-nascidos em situação de vulnerabilidade, algo assim. Eu ainda faria crochê, simplesmente porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu faço todos os dias, o dia todo, não me canso, não enjoo. Claro, a gente cansa, né? Chega à noite a gente tá cansada, porque o corpo tem as suas limitações. Mas eu digo assim, de cansar de dizer, ai, não quero mais fazer isso, não acontece aqui comigo. E eu acredito que com a maioria das crocheteiras seja dessa forma também, né? A gente tem um amor muito grande naquilo que a gente faz. Então, essa história da Maria me toca dessa forma, que no momento que eu abri mão do meu último registro CLT e disse, não, agora vai ser eu e o crochê, e nós vamos tirar dinheiro disso. E quando começou a dar certo isso, a realização foi muito grande mesmo. A satisfação, sabe? De tu ver que tu consegue fazer em qualquer lugar, tu consegue fazer em qualquer horário, sabe? Tu pega um fio e uma agulha com gancho na ponta e tu pode enfrentar o mundo, sabe? Com isso, é libertador. E essa questão, para mim, pesou muito quando eu resolvi parar de trabalhar CLT como a Maria e empreender com o crochêzinho. Não me mudei, né, pro interior que nem ela, mas mudaria com certeza. Nossa senhora, delícia, né? Imagina de manhã, o solzinho nascendo e tu lá fazendo teu crochêzinho. Olha só que beleza, colhendo coisas da tua hortinha. Se bem que hoje a gente consegue fazer isso em qualquer lugar, né? Mas essa mudança de realidade tão grande que ela viveu e a alegria que isso trouxe para a vida dela realmente é inspirador. Eu espero que tu tenha gostado de mais uma história. Aqui é a história da Maria. Deixa para mim nos comentários, quer mais vídeo como esse, gostou desse formatinho de vídeo, eu crochetando e contando histórias das seguidoras. E não esquece, se tu quiser ver a tua história aqui, me manda lá no Instagram, lá no WhatsApp, qualquer rede social tu pode estar me mandando a tua história. Fala se tu quer que eu mencione o teu nome no vídeo ou se prefere que o nome seja trocado, né, para preservar a tua identidade. De repente é uma história secreta, né? Eu garanto sigilo absoluto, certo? Então eu vou deixar aqui na tela sugestões de vídeo para ti. Eu espero que tu goste. Clique em cima de algum deles e bora assistir mais um vídeo aqui no canal. Vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!